Rapaze, professora Bruna Oliveira de História, e o nosso tema de agora é a ditadura civil-militar no Brasil. Bom, eu quero dividir um pouco da minha história com vocês e dizer que foi esse tema que fez com que eu me apaixonasse por história. Bom, primeiro que eu não sabia, até isso é uma vergonha, para a gente ver como a nossa educação ela é defasada, ela é um projeto, né, muito bem estruturado para dar errado. Então, até o primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, eu não sabia que o Brasil havia passado por uma ditadura civil-militar. Quando eu descubro que o Brasil passou por uma ditadura civil-militar, fico ensandecida e falo, caramba, como a história é louca, como tudo isso vai se repetindo. E aí comecei a pirar e eu fui para a faculdade achando que ia falar só sobre ditadura civil-militar. E aí quero compartilhar com vocês um momento que passei, que quando chego no primeiro dia de aula, né, que a gente chama ali os calouros, né, aí chego eu toda animada e tal, aí falei assim, caramba, meu, vou estudar, né, porque na escola a gente só estuda história que a gente é obrigado, aqui eu vou estudar só o que eu quero, eu e minha doce ilusão, aos 19 anos de idade. Aí cheguei, primeira coisa que eu falei, a aula era de teoria da história. Eu não sabia nem que história tinha teoria. Aí eu cheguei, comentei com um coleguinha, falei, poxa, que aula chata do caramba, hein? Aí a minha professora, que estava olhando para a lousa, ela simplesmente virou, abaixou o óculos, parece que ela olhava na minha direção, cara, mas ela nem me viu. Ela falou assim, bom, para aqueles que estão reclamando, hoje a aula é de teoria da história. Se vocês chegarem ao quarto semestre, vocês vão falar de ditadura. Agora se concentrem. Falei, danada, vou ficar aqui te atormentando até o final do curso. E fiquei. E aí eu gostaria de indicar a vocês o filme que me fez conhecer a ditadura civil-militar, me apaixonar por ela e, sobretudo, porque é sob a perspectiva de olhar de uma mãe, Zuzu Angel. É um filme maravilhoso, é um filme que vai mexer com você, com certeza. E é um filme que vai fazer com que argumentos como os tais, mas só sofria quem era vagabundo, porque é esse o termo que era usado, tá? Não estou querendo aqui falar palavrão, não. Esse rebanho de safado, e por aí vai. Só os comunistas sofreram na ditadura, né? E esses comunistas, na verdade, que eles tanto diziam, eram estudantes que se organizaram ali e tentaram derrubar o regime vigente. Gostaria de chamar a atenção de vocês para essa arte linda, não que seja lindo o ato, mas essa arte linda feita pela desenhista maravilhosa, a Dai, que trouxe muita realidade ao que simbolizou, de fato, a ditadura civil-militar no Brasil. É o esconder de corpos, né? Ou seja, nós tivemos recentemente no Brasil uma comissão da verdade, e essa comissão da verdade previa, né, que nós então descobríssemos de fato o número de mortos e desaparecidos na ditadura civil-militar, os documentos queimados e por aí vai. Mas só que muito da ditadura se perdeu. E muito da ditadura se perdeu porque os militares não saíram do poder e não deixaram provas contra eles mesmos. E essa dita Comissão da Verdade, ela contou com a presença da Marinha, de representantes do Exército. Então percebe que não tem como ser algo que vá ser completamente imparcial se você está contando pela visão de quem torturou, pela visão de quem matou. O Brasil é um dos poucos países da América Latina que não conseguiu e não fez ainda, de fato, uma, digamos assim, reparação histórica, né, ao fato de falar, olha, a ditadura civil-militar foi uma atrocidade cometida no Brasil e nós precisamos mudar isso, e ela foi uma atrocidade por isso, isso e isso. E por isso, justamente por nós não termos essa experiência e só vermos a história por um lado unilateral, é que as pessoas continuam pedindo a volta daquilo que elas nunca conheceram. Bom, aí as pessoas falam, mas não tinha corrupção no Brasil. Muito pelo contrário, a corrupção estava em alta. Havia uma diferença, não havia investigação. Se não há investigação, logo não há como descobrir as falcatruas que eram colocadas ali. Mas antes disso, vamos lá, vamos retomando aqui. Entenderam aí basicamente esse minhavado, esse recorte que eu estou fazendo com vocês aqui da história? Bom, e aí vamos voltar a João Goulart.
João Goulart, um latifundiário, lembrando que latifundiários são grandes donos de terras, enfim. Ele consegue voltar ao Brasil com o apoio de um cara chamado João Brizola, que era o cunhado dele. João Brizola também é uma figura política que foi muito importante no Brasil. Ele consegue, que faz a resistência e fala, olha, vamos trazer o João Goulart de volta ao Brasil e ele vai tomar o poder. Ele vai assumir como presidente, porque afinal de contas é assim que funciona. O vice renunciou, o presidente renunciou, o vice tem que assumir. E aí João Goulart faz um discurso inflamado no dia 13 de março de 1964, numa praça pública do Rio de Janeiro. Ele faz um discurso aplaudidíssimo que fala sobre as reformas de base. E aí chamaram, porque tudo chama-se a pessoa de comunista. Só que João Goulart está longe de ser comunista. Por quê? Porque ele tinha grana pra caramba, ele não acreditava na ideologia comunista, ele é um populista, né? Ou seja, é um governo voltado ali para as pessoas, ele é muito mais populista e essa herança populista que foi deixada por Getúlio Vargas, né? E João Goulart, nós temos que lembrar, foi ministro de Getúlio Vargas, o mesmo ministro que concedeu 100% de aumentos nos salários. Tá? Então, esse discurso inflamado de Getúlio Vargas, de João Goulart, faz com que as pessoas fiquem ensandecidas falando, finalmente teremos igualdade. Por outro lado, isso, claro, e aí a história sempre tem dois lados, por outro lado, os militares falaram, chegou a nossa vez. Agora é a nossa hora, é a hora de atacar, né? Então, João Goulart é convidado a se retirar do poder. Começa, então, uma marcha que começa no dia 30 de março, isso mesmo, no dia 30 de março, vai terminar no dia 31, e no dia 1º de abril, o golpe já estava dado e os militares já estavam no poder. Por que nós chamamos de golpe? Porque a República foi tomada de assalto, né? Ou seja, não é aquilo que deveria acontecer. Todo mundo houve um cerceamento. O que é cercear? É limitar, né? Então, a limitação da liberdade de alguém, a liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, isso é muito perigoso. E foi exatamente isso que aconteceu durante a ditadura civil-militar. Castelo Branco, o primeiro presidente a assumir, mas ele já estava muito doente, né? Já estava muito velho, enfim, e para ele não compensava mais ficar no poder, e logo ele passa aí para Costa e Silva, enfim. E aí, o golpe é legitimado 2 dias depois. E por que ele é legitimado? E aí eu recomendo a vocês um livro chamado Golpe de 1964, escrito pelo Júlio Chivianato, que vai explicar de uma maneira muito simples, é um livro dessa figurinha assim, ó, vai explicar de uma maneira muito simples como funcionou toda a articulação do golpe, como tudo isso aconteceu e quem legitimou o golpe. Quem legitima o golpe no Brasil é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Por quê? Porque a justificativa que era dada é porque aqui havia se instalado o comunismo. E os Estados Unidos sempre teve ali uma rixa, né? Nós não podemos esquecer da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, que foi entre Estados Unidos diretamente e Rússia, né? Então os Estados Unidos estavam procurando combater veementemente qualquer pensamento, qualquer esboço de reação. Então, nós temos aí os Estados Unidos falando, olha, tem comunista lá na Rússia, vamos perseguir esses comunistas, tudo safado. E a ideia é, nós não podemos deixar o comunismo se estabelecer no Brasil. E aí, então, os Estados Unidos colocam a sua mão e dão o aval para que várias mortes aconteçam aqui no Brasil, certo? Bom, e aqui, corrupção em alta, como eu já falei para vocês. E é uma das coisas que nós precisamos pensar, até para o momento que nós estamos vivendo atualmente, né? Vejam, em um outro governo, nós temos uma polícia, a Polícia Federal, que é responsável por fiscalizar o poder federativo, que no caso é o presidente, né? Então, assim, a Polícia Federal tinha autonomia em um dado governo, recentemente, para poder
fiscalizar tudo, investigar tudo da melhor forma possível. E é por isso que nós achamos que estava ocorrendo tanta corrupção. E era justamente o contrário. Não é porque, quando começa a haver investigação, nós começamos a ver a corrupção, entende? Então, assim, hoje nós estamos no momento em que a comissão, meu Deus, como é que eu chamo? Como é que eu vou explicar para vocês, assim, sem parecer tendenciosa? Nós estamos no momento em que agora todas as investigações que comoveu as pessoas a votarem em um dado presidente estão encerradas porque não há mais corrupção no Brasil. Pronto, nós dormimos num país corrupto e aí agora nós já não temos mais um país corrupto, acabou, né? Porque segundo declarações recentes, é necessário encerrar essa investigação, porque não há mais corrupção no Brasil, ok? Bom, e aqui os anos de chumbo e a caça ideológica, eles estão muito ligados, tá? Os anos de chumbo ali dos anos de 1969, nós estamos falando da morte de diversas pessoas que lutaram pelo simples direito de eu, você e todos nós que estamos aqui, toda a equipe, todo e qualquer cidadão brasileiro, emitir a sua opinião, certo? Eles lutaram para que nós tivéssemos liberdade. E aí, ao invés disso, de as pessoas falarem, olha, há uma luta por liberdade, não, eles são todos comunistas, estão todos querendo ir contra o poder. E aí, eles lutaram num primeiro período, houve uma luta pacífica dos estudantes, no segundo período, houve uma luta armada, né? E aí vai falar assim, então você apoia os estudantes, estudante pode matar, mas militar não? Óbvio que não. Mortes, tanto de um lado quanto do outro, elas são absolutamente injustificáveis. Mas essas pessoas que estavam aqui nos anos de chumbo se viram completamente sem reação, completamente sem poder de conseguir viver na sociedade. Elas entraram na clandestinidade. Ou seja, as pessoas tiveram que trocar de nome. Muitas pessoas tiveram que sair do Brasil. Nomes, por exemplo, como Caetano Veloso, Chico Buarque, grandes artistas brasileiros que se exilaram do Brasil, se autoexilaram, né? Porque não conseguiam mais ficar aqui, porque a liberdade de expressão não existia. Nós tínhamos o DOPS, que é o Departamento de Operação e Ordem Social, né? O DOPS, que era levado ali todas as pessoas, inclusive eu recomendo para quem mora nas imediações de São Paulo e tudo mais, para que vocês conheçam o memorial, né, da resistência, que fica ali na Luz, que hoje parece um hotel 5 estrelas, mas está longe de ser. Quando eu me refiro à Luz, eu me refiro à Estação da Luz, tá? Localizada em São Paulo, que foi onde ficaram ali presos vários presos políticos, enfim. Então, nós estamos diante, se vocês forem ver hoje, é um hotel 5 estrelas, mas há várias e várias pessoas sobreviventes, né? E quando você vai lá, você ouve as histórias das pessoas. E eu peço a vocês, deixo a vocês aqui como um pedido, para que vocês procurem relatos de sobreviventes da ditadura civil-militar, né? Sobreviventes da resistência, para que vocês consigam ter a ideia da dimensão do que foi o horror da ditadura civil-militar no Brasil. A ditadura matou muitas pessoas, perseguiu, não deixou o país mais seguro, muito pelo contrário, né? Então, assim, é importante que a gente saiba que a ditadura foi uma vergonha no Brasil. E ela é uma vergonha ainda hoje, porque nós temos os resquícios da ditadura ainda na nossa redemocratização. Bom, então é importante que vocês entendam que quando os militares saíram do poder, eles deixaram tudo muito pronto para eles. Aí eles saem do poder em 1986, com João Figueiredo, né? E aí ele disse, olha, o fim da ditadura civil-militar vai ser lento, gradual e seguro. Ou seja, não vai basicamente punir ninguém. A anistia, ou seja, a anistia é o perdão, né, que é concedido a pessoas que fizeram atos que um ou outro achem injustificáveis. A anistia foi concedida para todos os militares e para alguns brasileiros que estavam do lado de fora. Ou seja, quem tem sangue nas mãos não pode votar. Ou seja, quem matou algum militar não vai poder voltar ao Brasil, mas os militares que mataram
à torta e à direita, não só poderão ficar, como também não terão de responder pelos seus crimes, né? Então, esse foi o nosso bate-papo. Nós falamos sobre a ditadura, sobre suas diversas manobras e viés, o discurso de João Goulart, o golpe que foi legitimado pelos Estados Unidos, a corrupção que estava em alta, a caça ideológica e os anos de chumbo. Eu sugiro que vocês tirem uma foto da lousa para que vocês possam estudar e tirarem dúvidas em quaisquer outros momentos. É isso, tamo junto, é nóis, até a próxima.